Oakley, ou Ai, como ele preferia ser chamado, e a gente vai chamar ele assim no caso todo para não confundir nomes, era conhecido por ser um cara gentil e fácil de lidar. Ele era do tipo de pessoa que não tinha inimigos em sua vida. Até sua ex-esposa, a Gail, de qual ele se divorciou em 2002, permaneceu sendo amiga dele por muito tempo após a separação. Além disso, Ai fez questão de manter uma boa relação com sua enteada, a Julie. No início de 2004, Ai estava vivendo o estilo de vida despreocupado de solteiro. Apesar de ter perdido sua esposa, enteada e emprego anterior apenas 2 anos antes, aos 53 anos, ele estava seguindo a sua vida normalmente. Ele tinha comprado uma casa de 2 andares em Aurora, no Colorado, e tinha conseguido um novo emprego em uma empresa de consultoria. Durante um evento do trabalho, ele também conheceu uma mulher chamada Linda. Os dois rapidamente se entenderam e se iniciou um romance casual que rapidamente se tornou algo mais sério. Então, com uma nova parceira, um novo emprego e uma nova vida, havia apenas uma coisa que A ainda não tinha: um inquilino para compartilhar sua residência. Como eu mencionei anteriormente, a nova casa de Ia tinha 2 andares. Ele vivia no andar de cima e alugava o de baixo para ganhar um pouco de dinheiro extra no fim do mês. Em maio de 2004, seu inquilino anterior tinha se mudado, então Ai estava à procura de um novo morador para preencher o quarto vazio. Ele colocou anúncios na biblioteca da Universidade de Colorado em 19 de maio, e alguém respondeu, um cara que se chamava Robert Cooper. E bom, quem quer que fosse esse Robert Cooper, ele parecia desesperado por um lugar para ficar e queria se mudar o mais rápido possível. Ele disse ao Ai por telefone que poderia pagar o depósito de segurança e o aluguel do primeiro mês naquele mesmo dia para garantir o contrato. O Sr. Cooper também mencionou que trabalhava em uma empresa chamada Wells Fargo e que tinha sido transferido da costa leste, por isso ele precisava de um lugar para ficar. E digamos que Robert Cooper preenchia todos os requisitos e parecia ser um cara decente, então Ai concordou em alugar o espaço para ele. Talvez ele tenha pensado que isso até mesmo poderia ser o começo de uma nova amizade. Passado algum tempo, precisamente 3 dias depois do homem já ter se mudado, a namorada de Ai foi até a casa dele para fazer uma visita. Ela chegou bem na hora que Ai mostrava ao Robert Cooper o apartamento do andar de baixo. Ai perguntou a Linda se ela gostaria de conhecer o novo inquilino, e ela disse que sim, mas que precisava usar o banheiro primeiro. E em um curto período de tempo em que Linda estava no banheiro, Cooper disse a Ai que havia se esquecido de um compromisso importante e saiu apressado. Quando Linda saiu do banheiro, ela apenas teve uma breve visão das costas de Cooper enquanto ele saía, e de acordo com Linda e vários outros vizinhos, ele era um homem bem vestido, que aparentava ter entre 30 e 40 anos, de estatura e portes médios, com cabelos cacheados escuros. O mais notável era que ele andava mancando e carregava uma bengala. Nem Linda nem Ai pensaram muito no motivo da saída rápida de Robert Cooper. Talvez ele realmente tivesse um compromisso ou talvez tivesse algum problema de ansiedade social e não quisesse conhecer Linda por algum motivo. De qualquer forma, não era um grande problema naquele momento. Afinal, enquanto ele pagasse o aluguel, ele poderia entrar e sair como quisesse. Poucos dias depois, em 22 de maio, Ai deixou Linda no aeroporto. Ela estava indo para uma viagem de uma semana a Virginia Beach. E enquanto Ai finalizava o contrato com o Cooper e ajudava ele a se organizar em sua nova moradia, Cooper disse que precisava de ajuda para mover uma poltrona escada abaixo. E Ai, sendo um cara legal, se ofereceu para ajudar. O avião de Linda pousou em segurança naquele dia, e ela ligou para Ai às 15h30 para dizer que havia chegado. Mas havia algo estranho na ligação. Ai não estava agindo de forma normal como ele agia, já que ele era um cara bem animado e tudo mais. Em vez disso, ele estava quieto, distraído, parecia até mesmo desconfortável. Mas Linda resolveu deixar isso pra lá, porque ela presumiu que ele estava apenas ocupado ajudando Cooper a se mudar. Então ela desejou a ele um bom final de semana e ambos trocaram um "eu te amo" antes de desligar. Mas acontece que Linda não fazia ideia de que nunca mais falaria com Ai novamente, exceto talvez pelo homem que tirou sua vida. Em 24 de maio, apenas 2 dias após a partida de Linda, a ausência de Ai no trabalho foi notada por seu chefe. Isso era alarmante, já que Ai era pontual. Não fazia sentido ele simplesmente ter tirado um dia de folga sem notificar a empresa. O chefe então tentou ligar para Ai, mas não conseguiu nenhuma resposta. Preocupado então, ele ligou para a irmã de Ai, a Bárbara, e pediu para que ela verificasse onde Ai estava. Bárbara não morava no Colorado, então ela entrou em contato com as autoridades locais. E cerca de alguns minutos, os policiais estavam a caminho da casa de Ai para realizar uma verificação. Eles bateram na porta, mas ninguém atendeu. E eles percebendo então que a porta estava destrancada, os policiais entraram lentamente e deram uma olhada ao redor.
esperando encontrar algum vestígio de Ai lá dentro. E bom, eles encontraram mais do que apenas um vestígio. No fundo da escada para o porão, eles encontraram Ai amarrado e deitado de bruços em uma poça de seu próprio sangue. Ele havia sido golpeado na parte de trás da cabeça com um objeto enquanto descia as escadas. Mas não foi o golpe que matou ele. Enquanto ele se encontrava incapacitado no fundo das escadas, seu agressor amarrou seus braços e pernas atrás das costas e torturou ele por horas. As solas de seus pés estavam extremamente machucadas e inchadas. Ele foi espancado com uma haste de aço. Lâminas afiadas de sua própria cozinha foram inseridas em suas orelhas, descendo por seus ombros até chegar nos espaços logo acima de seus olhos. A maneira incomum como Ai foi amarrado tornou algo brutal, porque ele não conseguia se mexer durante todas essas coisas. Tudo que ele podia fazer era suportar a dor. Então quem quer que tenha feito isso terminou com a vida dele dando 22 facadas, divididas entre o peito, cabeça e pescoço. Os golpes finais foram tão bizarros que a cabeça de Ai estava quase separada de seu próprio corpo. E com toda essa frieza, após tirar a vida de Ai, o criminoso se acomodou na casa dele. Ele limpou a cena, comeu a comida da geladeira de Ai, vestiu as roupas dele, tomou banho no banheiro dele e até dormiu na sua cama. E segundo algumas análises do caso, a perícia chegou à conclusão que Cooper pode ter ficado, na verdade, na casa de Ai um dia inteiro antes de matar ele. Talvez o criminoso tivesse curiosidade em saber como era ser sua vítima, ou talvez ele simplesmente sentisse prazer em permanecer na cena. Talvez tirar a vida de Ai não era o suficiente, ele na verdade tinha curiosidade em saber como era a vida dele. Mas seja o que for o que passava pela cabeça desse homem, ficou claro para os investigadores que eles não estavam lidando com um assassino comum. Quem quer que fosse esse homem, ele não conhecia Ai pessoalmente, mas ainda assim teve grande satisfação em seu trabalho e deve ter planejado isso por um longo tempo. O investigador principal do caso, detetive Thomas Sobieski, acredita que Ai foi atingido na cabeça enquanto ajudava seu novo inquilino, Robert Cooper, a se mudar. Esse Robert Cooper era o principal suspeito então, óbvio, né? Então tudo o que as autoridades precisavam fazer era achar esse homem. Para começar, eles encontraram um contrato de aluguel amassado de Cooper na lixeira da cozinha. O contrato continha todas as informações pessoais de Cooper, mas obviamente tudo o que tinha naquele papel foi inventado. O número do seguro social pertencia a uma mulher de 80 anos que vivia em Indiana. O endereço era de uma escola primária em Denver. O número de residência era de um vilarejo de aposentados em Aurora. E o número de Robert Cooper era um pseudônimo, podemos presumir. Ninguém com esse nome trabalhava no Wells Fargo ou havia se mudado para a área. O cara em si escolheu Ai não porque ele conhecia, mas porque ele tinha um apartamento para alugar. A polícia não tinha muito com o que trabalhar, mas eles tinham uma pista. Quando o criminoso finalmente deixou a casa, ele levou o cartão de débito e as chaves do caminhão de Ai com ele. Ele então dirigiu o veículo de Ai até um caixa eletrônico próximo, onde sacou $1.000 do dinheiro da vítima. Enquanto ele fazia isso, uma câmera embutida no caixa eletrônico tirou várias fotos do assassino, mas seu rosto estava coberto por uma máscara de esqui. E o mais estranho de tudo nesse caso é que Ai tinha muito mais economias em sua conta corrente, e o criminoso poderia ter retirado uma quantia muito maior se ele quisesse, mas por algum motivo ele só tirou $1.000. Então claramente o dinheiro não era o motivo desse assassinato. Ele não torturou Ai e depois tirou sua vida por conta de dinheiro. Ele fez simplesmente por pura maldade, ou sabe sei lá o que se passava na cabeça dele. Após retirar o dinheiro, Cooper novamente voltou à casa de Ai, removeu todas as lâminas que havia inserido em Ai e depois colocou elas na pia da cozinha junto com a haste de aço. Ele derramou alvejante sobre elas, assim como no ralo do chuveiro, para remover qualquer evidência de DNA que ele tivesse deixado. Então depois de tudo isso, ele saiu pela porta da frente e desapareceu no período da noite. Até hoje ninguém soube dizer quem era esse Robert Cooper ou por que ele fez o que fez. Ele foi cuidadoso para não deixar nenhum rastro de sua identidade, até mesmo no período que antecedeu o assassinato. A única evidência que ele deixou para trás foi seu número de telefone, que ele usou para contatar Ai inicialmente. Mas depois descobriram que ele na verdade estava usando um telefone descartável. Esse próprio telefone foi encontrado no centro de Denver, e os investigadores conseguiram descobrir em qual loja Cooper comprou o celular, um 7-Eleven perto da biblioteca da Universidade de Colorado. Mas Cooper esperou 30 dias para ativar o telefone descartável. E adivinhe quanto tempo o 7-Eleven mantinha suas imagens da câmera armazenada antes de excluir elas por completo? Exatamente 30 dias.
Cooper também foi esperto o suficiente para não ligar para mais ninguém usando aquele celular, então infelizmente a peça aparentemente de maior importância nesse caso, na verdade se tornou inútil. Robert Cooper foi totalmente metódico. Pouco antes do trágico assassinato de Ai, vários outros proprietários em Aurora deixaram anúncios na biblioteca da Universidade de Colorado, procurando inquilinos para alugar seus quartos vazios. Muitos deles foram contatados por um homem que se chamava Robert Cooper. Vários deles até chegaram a se encontrar com ele. Uma dessas pessoas descreveu Robert Cooper como um homem bem vestido que andava sem mancar. Outro proprietário disse que ele era familiar com dialetos europeus. Outra mulher disse que esse homem falava com um sotaque romeno. E segundo ela, Cooper passou muito tempo examinando suas janelas. Ambos, os proprietários, concordaram que ele não passava uma sensação estranha. Mas houve uma pessoa em específico no meio dessas que comentou que ele passava sim uma sensação de desconfiança, e por isso essa pessoa recusou. E bom, sabemos agora que talvez a intuição dessa pessoa provavelmente salvou sua vida. E se essa pessoa não tivesse seguido seus instintos, provavelmente estaríamos falando sobre uma das mortes que poderiam ter acontecido no lugar de Ai. Mas Ai gostava de pensar no melhor das pessoas. Na realidade, ele sempre gostou. E isso acabou, custando sua vida. Então esse caso ele permanece sem solução até hoje, e a verdadeira identidade de Robert Cooper continua envolta por um mistério. A audácia de suas ações, o esforço que ele fez em encontrar uma vítima perfeita, o tempo que ele investiu em planejar tudo isso, a eficiência com que ele executou, a confiança que ele exibiu ao permanecer na cena e a alegria que ele claramente teve de concluir seu trabalho, tudo isso me faz pensar se realmente foi um caso isolado ou se Ai foi apenas outra vítima na lista doentia desse assassino. Muitos detetives da internet tentaram ligar Robert Cooper a outros assassinos que foram pegos tentando usar os cartões bancários de suas vítimas, como Roy Charles Whaler, que também gostava de disfarçar sua identidade. Outras pessoas sugerem que pode ser Israel Keyes. Seu modus operandi era bem semelhante ao do criminoso nesse caso, e as fotos do caixa eletrônico têm uma semelhança com ele, mas mesmo assim, até hoje, nenhuma conexão definitiva foi estabelecida. Mas temos uma boa notícia referente a esse caso. Uma pequena quantidade de DNA pertencente a um homem desconhecido foi encontrado nas escadas do porão da casa de Ai. Esse DNA foi mantido no banco de dados das autoridades e, embora nenhuma correspondência tenha sido encontrada, o DNA revelou que esse homem desconhecido era de ascendência europeia. Usando avanços na tecnologia forense, recentemente conseguiram criar uma imagem de seu rosto. Então essa seria uma imagem em figura 3D de Robert Cooper naquela época e como ele se encontra agora. Com desenvolvimentos como esse sendo feitos mais de uma década após o incidente, talvez um dia essa pessoa seja levada à justiça e esse rabbit hole seja finalmente resolvido. Com um pouco de sorte, o FBI pode ser capaz de mapear sua árvore genealógica e encontrar ele dessa maneira em um futuro próximo. Até então, tudo o que podemos fazer é analisar esse caso e pensar que pessoas como Robert Cooper realmente existem e que, em qualquer dia, eles podem escolher alguma pessoa aleatória, não porque essa pessoa foi babaca em alguma situação, mas apenas pelo prazer de cometer um assassinato. Em 1982 foi publicado um pequeno livro que, embora relativamente conhecido, passou despercebido, apesar do mistério envolvido. Atrás de uma capa pouco chamativa, encontravam-se duas ilustrações, cada uma acompanhada de um poema, compondo uma pequena história que, uma vez decifrada, levaria às 12 chaves que Byron, o próprio autor do livro, enterrou nos Estados Unidos. Byron foi uma das pessoas que se empolgaram ao ver a premissa de um livro chamado Masquerade, de Keith Williams. Através de desenhos e enigmas, Williams criou um caça ao tesouro com um verdadeiro prêmio para quem decifrasse, um pingente de ouro com gemas incrustadas. Não valia milhões, mas tornava a busca interessante. A busca em si já era divertida e emocionante, mas com um tesouro real por trás, tornava-se ainda mais cativante. Byron viu aquele livro e, em vez de viajar para buscar o pingente de ouro, ele criou sua própria calça tesouro 3 anos depois. Estamos falando de Byron e não de Kate Williams, porque em primeiro lugar, o pingente foi encontrado de maneira inadequada por Duval Thompson, o namorado de Verônica, que era uma ex de Williams. Verônica conseguiu enganar Williams quando eles estavam juntos e descobriu uma pista única do pingente. Ela afirmou ter encontrado o pingente e seguiu Williams enquanto ele verificava a localização se estava correta, descobrindo assim a região.
Williams não sabia a localização exata, mas quando estava perto de encontrar, ele acabou revelando. Foi uma espécie de brincadeira de quente ou frio. Mais tarde, ele disse que um par de professores de física enviou também uma localização exata, já que ele sabia onde o tesouro estava. Então, embora o final tenha sido triste, o tesouro teria sido encontrado de qualquer maneira. Porém, Byron foi além. Seu livro era muito mais complicado, considerando que Masquerade já não era tão fácil. Ele escondeu 12 chaves e apenas 2 foram encontradas. Ele enterrou essas chaves dentro de pequenas caixas de cerâmica para que não fosse possível encontrá-las com detectores de metal. A pessoa que encontrasse uma chave precisava apenas contatar a editora, dar a chave e receberia uma gema avaliada em $1.000. Não é muito, mas considerando que havia 12 chaves, o total seria $12.000. Ao fazer isso em 2 etapas, encontrar a chave e depois verificar, Byron garantiria que ninguém encontrasse as gemas por acaso ou tentasse enganá-lo dizendo que havia encontrado para segui-lo quando ele fosse verificar, como aconteceu com Williams. Falando do livro em si, as ilustrações eram enganosas. Por exemplo, a imagem de um gnomo com um castelo na cabeça é uma das 2 chaves encontradas. Mas a chave não estava em um castelo, e sim em um jardim em Ohio. As pistas não são tão explícitas quanto parecem. É preciso prestar atenção aos detalhes. O moinho que não faz nenhum sentido no castelo, os brincos do gnomo ou até mesmo o relevo de uma das paredes. Sabendo disso, ao olhar por uma asa de leão, você deve prestar atenção em tudo o que parece estranho. As manchas na cabeça do leão, a máscara que parece um mapa, o pelo do leão que parece desenhar letras e números e coisas assim. Ou até mesmo com uma flor e as asas de uma fada, que pode ser o padrão de algumas das paredes próximas ao local do tesouro. Os poemas são supostamente um guia para encontrar o local exato onde cavar, o que só faz sentido se você estiver perto do local. A primeira chave foi encontrada por 3 jovens apenas 1 ano após a publicação do livro, em 1984. Parecia que seria fácil encontrar o restante, mas não foi isso que aconteceu. A segunda chave só foi encontrada 20 anos depois, em 2004, por 2 amigos. Infelizmente, Byron, o autor, morreu em 2005 em um acidente de carro aos 52 anos. E como ele nunca revelou a ninguém as localizações, o segredo morreu com ele. As vendas do livro e sua editora desapareceram, e a busca pelo tesouro entrou em falência por 10 anos. Em 2015, o livro foi republicado, anunciando que o jogo ainda continuava, mas agora com a dificuldade aumentada. Ninguém sabia a solução, e não havia conselhos nem pistas adicionais. Além disso, passaram-se mais de 30 anos e não se sabe se o ambiente mudou ou se a área do tesouro foi privatizada, tornando impossível cavar naquela zona. Byron nunca percebeu o quão difícil ele havia tornado a busca. Ele acreditava que as pessoas resolveriam facilmente. É possível que seu livro se torne a caça ao tesouro mais longa da história. Deve-se destacar também que só foi possível continuar com a caça graças à esposa de Byron, uma mulher muito mais nobre que a ex de Williams. Ela garantiu que as gemas não fossem vendidas com a morte de Byron. Um único detalhe é que, se você prestar atenção, você verá que nas ilustrações aparecem as gemas, e essas gemas são literais. Isso significa que naquela localização você vai encontrar a chave que vai te dar a gema. No entanto, nem todas as ilustrações têm uma gema. Isso se deve ao fato de que Byron disse que nem todas as imagens têm a mesma dificuldade. Quanto mais complicado, mais valiosa será a gema. Então digamos que na verdade não vale 12 mil de prêmio. Algumas são mais valiosas. No desenho, o tamanho da gema indica a dificuldade. Quanto maior, mais evidente ela é. Então é mais fácil de encontrar. Todas têm gemas, menos 2, uma que parece ter uma pérola e outra nenhum objeto de valor. E sei lá, algo me diz que essa ilustração nunca vai ser resolvida. Parece ter pistas muito subliminares, tornando complicado saber no que prestar atenção. Podemos colocar um destaque para uma foto que tem um relógio, porque no 4º número do relógio, o nariz exageradamente largo da máscara poderia ter algo a ver com esse mistério. É preciso contar as estrelas e multiplicá-las pelos quadros? É preciso resolver esse mistério usando as outras 11 ilustrações como apoio? Ou ele fez de propósito para que não tivesse solução, mantendo sempre um tesouro impossível de encontrar? O pior de tudo é que quem resolver, se alguém conseguir algum dia, provavelmente vai ganhar uma gema, e é evidente que Byron tinha algo diferente em mente. Algo que agora é impossível de saber. Ou talvez se encontre diretamente em uma pequena caixa de cerâmica escondida em algum lugar. O protagonista dessa próxima história é Todd Gabe, um jovem comum de 22 anos que vivia na pequena comunidade de Cassionovia, em Michigan. Ele tinha um bom emprego
e uma vida social ativa e uma família amorosa. O futuro dele parecia brilhante, mas infelizmente esse futuro estava prestes a ser tirado dele por uma força sinistra. No dia 11 de junho de 2005, um sábado, para um jovem extrovertido como Todd, isso chamava ele para uma noite de diversão com seus amigos. Todd e seus amigos eram um grupo muito unido, e o que não era surpreendente, já que Cazenovia tinha apenas 314 habitantes na época. Ele saiu da casa da qual ele compartilhava com seu primo às 19h30 e foi encontrar com seus amigos no Half Moon Bar e Grill e jantaram juntos às 21h30. Então depois eles partiram para uma festa em um pomar, localizado em uma estrada de terra basicamente no meio do nada. Mas esse local encontrava bem perto de onde Todd estava hospedado com seu primo. A maioria dos jovens que moravam na área ou nos arredores participava desse evento. Cerca de 100 pessoas no total, mas uma pessoa que não estava presente era a motorista designada de Todd, que deixou ele e os outros no pomar e prometeu buscar eles mais tarde. No início, o evento parecia que seria animado. Havia um barril de cerveja e uma fogueira. E segundo todos os relatos das testemunhas, a atmosfera do local estava bem interessante. E eu diria que um pouco interessante demais. Já que por volta de 00h45, uma briga começou entre alguns rapazes e quase se transformou em uma confusão generalizada. Isso levou Todd, que ainda estava sóbrio, a deixar a festa. Não ficou claro se ele estava assustado com a briga ou se apenas estava cansado e queria descansar. Mas de qualquer forma, ele se despediu rapidamente dos amigos e disse que viria embora a pé. Ele saiu a pé e desapareceu na escuridão da festa. E como ele morava a cerca de 1 quilômetro de distância e não havia bebido muito, seus amigos não se preocuparam em ele fazer a jornada sozinho. Mas logo após que ele deixou o pomar, Todd fez uma série de telefonemas estranhos que foram no mínimo preocupantes. Em 00h47, apenas 2 minutos após deixar o pomar, Todd ligou para sua amiga próxima, a mulher que havia deixado ele lá. Ela atendeu e Todd simplesmente disse: "Eu já vi o suficiente", antes que a ligação fosse cortada. Não se sabe se ele quis dizer que já tinha visto o suficiente da festa e queria ser buscado, ou se ele quis dizer que já tinha sido o suficiente de uma maneira geral. Em outra ligação que ele fez 00h51, ele disse à mesma mulher: "Estou em um campo", antes que a ligação cortasse novamente. Sua amiga ligou de volta imediatamente, mas tudo que ela conseguia ouvir do outro lado da linha era o som do vento e uma respiração profunda. Alguns registros telefônicos mostram que Todd continuou tentando ligar de volta para sua amiga nos 5 minutos seguintes, mas as ligações não retornavam, e esse foi o último contato que alguém teve com Todd Gabe. Ele nunca voltou para casa naquela noite. Enquanto fazia uma longa jornada de volta para a casa de seu primo, Todd aparentemente desapareceu da face da terra. Nas 3 semanas seguintes, um esforço de busca envolvendo 1.500 policiais e voluntários trabalhou dia e noite para encontrar Todd. Aviões vasculharam a área do alto e dispositivos de imagem térmica foram usados para tentar localizar ele. Nos últimos dias de busca, cães farejadores foram trazidos para rastrear os movimentos de Todd. Eles pegaram o cheiro dele e seguiram em direção do pomar até o longo de uma estrada de terra, chegando em um campo. Parecia que após deixar a festa, Todd estava de fato andando na direção certa de volta para casa. Mas estranhamente, os cães perderam o cheiro dele assim que chegaram à estrada pavimentada principal, a estrada que levaria Todd diretamente para a casa de seu primo, o trecho final de sua jornada. Mas por que o cheiro dele simplesmente desapareceu quando ele chegou lá? Alguém tinha pegado ele? No dia 2 de julho, Todd foi encontrado. Mas para o desânimo de todos, a busca por ele não teve um final feliz. Um casal local encontrou seu corpo no lago Ovid, bem perto de onde seu cheiro havia desaparecido, bem no meio da área de busca. Mas ele não estava submerso no lago, ele estava em pé, com a cabeça e os ombros acima da superfície da água. Parecia como se ele ainda estivesse vivo e apenas flutuando, mas não havia ondulações e o lago estava completamente parado. A princípio, a esposa pensou que ele era apenas um castor, mas quando o casal percebeu que estavam realmente olhando, eles imediatamente chamaram as autoridades. Os investigadores chegaram e removeram Todd do lago. Ele estava totalmente vestido e sua carteira ainda estava no bolso. Não havia ferimentos visíveis em seu corpo, e como ele tinha uma grande quantidade de álcool em seu sistema, teorizaram que Todd deve ter deixado a festa, decidido dar um mergulho bêbado e acabou se afogando. Aos olhos deles, foi um caso clássico de acidente e fecharam o caso quase imediatamente. Mas a conclusão deles simplesmente não parecia fazer sentido por vários motivos. Primeiro, como o corpo de Todd passou despercebido naquele lago por 3 semanas, quando ele estava obviamente de pé no meio dele.
Um grupo de 1.500 pessoas havia vasculhado minuciosamente aquela área. Parecia estranho que ninguém tivesse avistado ele. Em segundo lugar, a maioria das pessoas que se afogam são encontradas boiando de bruços na água, mas a maneira como Todd estava de pé quase parecia que alguém tinha colocado ele ali. Também não fazia sentido que Todd fosse nadar totalmente vestido. Sem mencionar que quando ele deixou o pomar, todos notaram como ele estava lúcido, como se não tivesse bebido muito. Em resposta a essas perguntas, uma equipe de investigadores independentes examinou os restos de Todd e o que descobriram foi realmente perturbador. Embora Todd estivesse desaparecido há 3 semanas, ele estava morto há apenas 5 dias. Seu corpo estava em uma condição fresca e havia pouca atividade de insetos ou acúmulo de algas em seu corpo, e isso torna tudo ainda mais estranho. Eles não encontraram absolutamente nenhuma água nos pulmões dele, o que foi desacreditado completamente à conclusão da polícia de que ele havia se afogado e indicava fortemente que ele havia sido morto em terra e depois colocado na água. Como resultado dessas descobertas, essa equipe independente conduziu vários testes com carcaças de porcos. Eles colocaram essas carcaças no lago para examinar a taxa de decomposição. Os porcos são anatomicamente muito semelhantes aos humanos, então eles queriam ver se, após 3 semanas, as carcaças estavam em uma condição semelhante ao corpo de Todd. E como esperado, um grande número de insetos colonizou os porcos. Além disso, houve um grande acúmulo de inchaço, espuma, algas e limo, e todas essas coisas não estavam presentes em Todd. Não havia como ele ter estado na água durante todas aquelas semanas e quase que certamente ele havia sido vítima de um crime. Essa equipe teorizou que quando Todd chegou à estrada pavimentada, ele foi pego por uma ou mais pessoas que o mantiveram em terra por um período de tempo antes de tirar sua vida e colocar ele de forma sinistra na água. Eles até sugeriram um possível grupo de suspeitos, nomeados como Smile Face Killers, um grupo que talvez você já tenha ouvido falar. A existência deles ainda não foi verificada, mas muitas pessoas, incluindo investigadores experientes, acreditam que são um grupo sombrio de assassinos organizados que visam homens jovens, bem-sucedidos e populares e quase sempre jogam seus corpos em rios, canais e lagos, frequentemente deixando uma assinatura grafitada perto da cena, um sorriso desenhado. De acordo com algumas testemunhas, um desses sorrisos foi encontrado grafitado em uma árvore perto do lago Ovid, embora não tenha nenhum relatório oficial confirmando isso. A equipe especulou que os Smile forçaram Todd a consumir uma dose letal de amitriptilina e desipramina, 2 substâncias prescritas que também foram encontradas em seu sistema e que Todd não havia sido prescrito. Apesar das descobertas da equipe independente, as autoridades mantiveram sua decisão e disseram que Todd havia falecido acidentalmente enquanto nadava na noite, mesmo que não houvesse água em seus pulmões. É inteiramente possível que a morte de Todd tenha sido um acidente completo, mas a versão oficial dos eventos ignora muitas evidências para ser levada a sério, e a busca por respostas definitivas persiste até hoje. A mãe de Todd tem tentado por anos reabrir o caso do filho, mas mesmo com todas as evidências apontando para um crime, a polícia ainda se recusa a reexaminar o caso. Vale lembrar que Todd vivia em uma comunidade bem pequena de apenas 314 pessoas. Se alguém tirou a vida dele, não seria difícil encontrar o responsável. Isso, combinado com as autoridades se recusando a reabrir a investigação, levou algumas pessoas a acreditarem que houve um acobertamento acontecendo nesse caso. E se for essa a situação, as únicas perguntas que restam para ser respondidas são: quem as autoridades estão protegendo e por quê?